Boa noite, amigos e amigas. Seja muito bem-vindo a mais um programa Superação. Hoje nós estamos aqui, para quem está aqui pela primeira vez, o objetivo do nosso programa é trazer chaves de superação, trazer expansão da consciência através de papos edificantes, através de testemunhos, através de informação com profissionais de diversas áreas. E hoje o nosso programa tem um formato diferente e nós trouxemos uma convidada que é muito querida para nós, aqui da Catedral, que vai contar os seus testemunhos e suas experiências através de uma chave poderosa de superação, que há quem diga, e eu creio que é a principal, que é a oração. Nós vamos falar do poder da oração e como a oração ela é uma chave para que a gente possa superar os nossos desafios em qualquer área da nossa vida. Ela que é... Espera aí, gente. Ela que é graduada em Pedagogia pela UCP, tem MBA em Recursos Humanos, Psicologia e Administração pela PUC do Rio, Psicomotricidade e Atuação Psicopedagógica pela FGV, Administração de Pessoal e Relações Humanas do Trabalho pela UESA, aposentada pela Prefeitura Municipal de Petrópolis, onde exerceu as funções de professora, orientadora escolar e diretora geral, e atualmente ela atua como orientadora pedagógica da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e é diretora pedagógica aqui no Instituto Metodista de Petrópolis. Seja muito bem-vinda, Eni. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para bater um papinho, conversar sobre um tema que é tão gostoso, tão importante, né? A oração, que nos leva a superar qualquer desafio. Muito bom estar aqui, Tati. Olha, eu tive que ler, sabe, Eni, porque um currículo desse, eu que amo estudar, amo o livro, amo o conhecimento, amo os mestres. Vejo que você tem esse dom de mestre e uma formação, né, de mestre aí na pedagogia. Eu queria que você contasse um pouco da sua história para a gente, como que você chegou até aqui, e uma pessoa com tanto conhecimento se mostrar tão dependente da oração. Para muitos que possam estar nos ouvindo, isso pode ser um paradoxo, né? É como se o conhecimento trouxesse autossuficiência, como acontece com muitas pessoas. Acho que hoje menos. A gente vê muitos cientistas se convertendo. Como é que é isso, o conhecimento e, ao mesmo tempo, uma dependência de uma vida de oração, que é o que a gente vai bater o papo hoje? Olha, para mim, essas duas coisas elas andam juntas. Elas não se contradizem e não são opostas, né? Porque conhecimento, quanto mais você tem a consciência de que precisa de mais, né? O aprender, ele nunca ocupa espaço. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos aprendendo, né? Então, o conhecimento sempre vai ter espaço. Quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe e que precisa aprender mais. E, em relação à fé, na verdade, o conhecimento ele só nos traz essa consciência realmente de que todo o conhecimento do mundo não dá conta das nossas fragilidades, da nossa dependência de Deus. Isso só quem dá conta é a oração e o nosso relacionamento com Deus. É verdade, né? É verdade. Então, e com toda essa experiência, essa dedicação ao conhecimento, você sempre teve essa sede pela essa coisa dos estudos, das formações? Da onde que veio isso? Na verdade, eu sou oriunda, né, de uma família de pessoas simples, né, no sentido de escolaridade, mas que gostam, tanto meu pai como minha mãe, sempre gostaram muito de ler. Então, eu fui criada lendo. Numa época em que a televisão não era comum as pessoas terem televisão, e também que a igreja não via com muitos bons olhos, né, ter televisão. Então, eu fui criada sem televisão. Isso foi maravilhoso. Tabu, né? Era um tabu essa questão da... Era um tabu, era pecado você ter televisão em casa, né? E também não era comum,
né? Mesmo as pessoas que não tinham essa questão com a igreja, elas não tinha televisão como tem hoje. Não tinha acesso. Não tinha acesso, né? E nós ainda tínhamos a questão da igreja. Mas foi uma coisa maravilhosa na nossa vida. Primeiro que nós aprendemos a conversar entre nós. Nós somos uma família que conversa, né? E também a ler. Como não tínhamos televisão, minha mãe todos os dias lia para nós, líamos a Bíblia várias vezes, assim. Nós tínhamos como costume ler a Bíblia anualmente, a família toda, né? Livros de história bíblica. Então, eu fui criada lendo. Meu pai e minha mãe sempre leram muito. E isso despertou em mim o gosto pela leitura e, consequentemente, pelos estudos, né? Muito bom. Que bacana. E como é que começou essa história? Você fez vestibular? Quando você decidiu que é isso que você queria, essa área da pedagogia? Eu comecei a atuar na área de ensino, vamos dizer assim, muito cedo. A minha mãe, ela, apesar de não ter a formação, é interessante isso, essa questão de professor, né? Nós morávamos numa comunidade muito pobre, e que a maioria das pessoas eram analfabetas. E minha mãe era alfabetizada e bem alfabetizada. Ela tinha até a 4ª série antiga, mas era uma 4ª série boa, assim, bastante conteúdo. Ela tinha uma letra linda, gostava muito de ler, então ela tinha cultura por causa disso. E minha mãe, uma certa época, ela resolveu alfabetizar os adultos ali da comunidade, para que eles pudessem fazer concurso para o DNR, olha só. Que interessante. E aí eu via isso, a minha mãe, durante o dia trabalhando, fazendo as coisas, e à noite a diretora da escola emprestou a chave, e ela dava aula, alfabetizava, alfabetizou inclusive o meu pai, era um desses, né? Então eu via isso, ela foi professora de escola dominical. E, desde cedo, então, eu me envolvi com a questão do ensino na igreja, dando aula de escola dominical para as crianças. Aí, cresci um pouquinho, dei aula para os adolescentes. E, assim, esse dom de ensinar foi despertado em mim muito cedo, pela igreja. Eu sou muito grata à igreja, ao Evangelho. Eu digo que o Evangelho ele dignifica a pessoa. Eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse nascido num lar evangélico. Eu tenho toda a consciência disso. Toda. Que bênção. E, dentro dessa abordagem da superação, conta para a gente uma superação que tenha te marcado, né, que você gostaria de compartilhar com quem está em casa, assim, algo que você traz à memória, que realmente foi uma experiência que te transformou. Então, um testemunho assim, muito marcante, uma história muito marcante, na verdade, e que determinou a minha vida profissional e até a vida pessoal, né? Porque você sabe que a nossa vida profissional ela acaba norteando, inclusive, a nossa vida pessoal, né? Eu, como já falei, sou de uma família de origem bem pobre, humilde, sem escolaridade. Nós somos muitos, né? Nós éramos 11 filhos em casa, todo mundo carreirinha, diferença assim, no máximo, nós temos no máximo 2 anos e meio de diferença um para o outro. Então é carreirinha mesmo, né? E sempre gostei de estudar, né? Eu sou estudiosa, estudo até hoje. Muito motivada também pela minha mãe, que sempre nos motivou a todos nós a estudarmos. E eu tinha o desejo de fazer um curso superior numa época em que a universidade, o ensino, não era tão universalizado como é hoje. Né? Hoje, nós temos faculdade de tudo que é valor, né? Nós temos as cotas, temos bolsas, temos programas do governo que dão acesso à universidade. E, na época que eu era jovem, para ingressar na universidade, não se tinha. Quando foi isso? Há 83 foi que eu entrei na faculdade. Né? Saiu uma RGU, 83 176 083. Meu registro geral. Nunca mais esqueci. Então, eu tinha esse sonho que, para mim, era muito distante da minha realidade, da realidade da minha família.
Mas eu, em 82, fazendo o último ano do 2º grau, como era chamado o ensino médio na época, eu resolvi colocar isso diante do Senhor, em oração, porque era um sonho meu. Acredito que era um sonho já colocado pelo Senhor no meu coração, né, de me dedicar ao ensino, porque esse é o meu chamado, na verdade. Eu tenho um chamado para a palavra, para o ensino. E acredito que o Senhor já tinha colocado no meu coração isso. Então, eu coloquei isso em oração. A Bíblia, inclusive, fala, né, do dom de mestre. Isso, né? Eu tenho convicção, tenho muita clareza do meu chamado. E, então, lendo um livro, eu trabalhava como balconista, né, como atendente numa livraria evangélica, antiga, aqui do centro da cidade. E, gostando de ler, eu acabava lendo os livros lá da livraria também, né? E, nesse ano de 82, eu li um livro que transformou a minha vida, na verdade. Foi um livro chamado Aventuras na Oração, de uma autora, Catherine Marchand. Esse livro, ele dizia que quando você ora sobre um propósito, que foi o próprio Deus que colocou no seu coração, e que você tem certeza que aquela sua oração é segundo o coração de Deus, você pode crer que Deus vai responder essa sua oração e que, inclusive, você pode começar a agradecer pela resposta. E eu coloquei isso em prática. Isso ardeu tanto no meu coração, isso falou tanto comigo, isso vinha tanto ao encontro daquilo que eu estava procurando, que eu resolvi colocar aquelas palavras do livro em prática. Comecei a agradecer ao Senhor pela minha faculdade. Isso durante o ano de 82 todo. Continuamente, eu orava, agradecia ao Senhor. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor já me deu a minha faculdade. Muito obrigada, porque eu vou poder fazer um curso superior. Muito obrigada, porque eu vou fazer a minha faculdade. Eu me lembro que, num dos dias que eu orei, eu disse para o Senhor que, Ele respondendo a minha oração, eu ia dedicar a minha faculdade, o meu estudo, a minha profissão a Ele. E o Senhor é lindo, que o Senhor, durante todo esse tempo da minha vida, Ele tem me permitido usar o meu conhecimento, né, na obra dEle. Sempre aqui na igreja, em outros locais, sempre na área de ensino, para o crescimento do reino de Deus. E assim, você está contando algo que você já visualizava pela fé, já se imaginava lá. Mas quando você olhava ao redor, você tinha esse livro que tinha gerado essa fé no seu coração, né? A sua experiência com Deus, seu relacionamento com Deus que você conta desde a infância. Mas, assim, quando você olhava ao redor, a sua circunstância, ela era favorável ao que você cria? Não. Totalmente desfavorável. Primeiro, pelo tamanho da minha família. 11, né? 11. Né? Segundo, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar uma universidade particular, que na época era muito cara, era mais que pelo menos a minha faculdade era mais que um salário mínimo, hoje então, né? Eu tinha na época na minha casa um irmão meu doente, que nós precisávamos, então, todos nós que trabalhávamos, dávamos o dinheiro ao meu pai para ajudar no tratamento do meu irmão. Então, não tinha condição nenhuma. Não tinha nenhuma história familiar de pessoas que já tinham feito curso superior. Eu fui a primeira pessoa na minha família a fazer. Então, as condições eram totalmente desfavoráveis. E aí você fez o vestibular, passou... Fiz o vestibular, orei o ano de 82 todo, agradecendo a Deus. Gente, olha, Tati, assim, Deus gerou uma fé tão grande no meu coração que eu dizia para todo mundo que eu ia fazer faculdade. E as pessoas não acreditavam. Porque as pessoas olhavam e viam a realidade, na minha realidade, a realidade da minha família, e sabiam que eu não tinha condições. Mas eu falava para todo mundo que eu ia fazer faculdade. Falei tanto que a minha mãe começou a ficar preocupada comigo. Minha mãe ficou achando que eu não ia fazer a faculdade, porque eu não tinha condições, e que eu ia ficar frustrada. Então, um dia ela chegou e me perguntou: Eni, você vai fazer faculdade mesmo? Vou, mãe. Mas como você vai fazer? Deus me disse que eu vou fazer, mãe. Eu não sei como, eu não tenho dinheiro.
comigo, mas já está feito. Então, é por isso que eu tenho certeza que eu vou fazer. E minha mãe, ela ficou preocupada com isso e começou a arrumar meios de eu poder fazer essa faculdade. Então, ela me sugeriu ela pegar um empréstimo num banco de crédito antigo que tinha em Petrópolis, chamado Fininvest, que eu acho que foi o primeiro. E aí eu mesma disse, não, mas eu não quero um empréstimo, porque se for empréstimo, não vai ser Deus que me deu. Né? E também, como a gente vai pagar o empréstimo depois? Ela me sugeriu, eu trabalhava na livraria evangélica, ela me sugeriu eu fazer um acordo com o meu patrão. E aí eu também, mas como é que eu vou fazer o acordo? E eu vou pagar a matrícula, ou a primeira mensalidade, mas depois eu não vou conseguir pagar? E aí não fiz e continuei crendo que Deus ia agir de forma milagrosa para que eu pudesse fazer minha faculdade. E aí, agora a gente já sabe o final da história, mas eu quero saber como é que Deus fez. Então, eu fiz o vestibular, passei no vestibular, passei em segundo lugar na área de humanas, na UCP, numa época em que o vestibular era difícil, gente. Não era como é hoje, porque a faculdade era uma coisa elitizada, era para as elites, né? Era para as pessoas que podiam pagar, ou para as pessoas que podiam ir para o Rio, se deslocar para uma federal, mas aí também teriam que ter condições de serem mantidos lá embaixo, né, no Rio, ou em outro local, e eu não tinha nenhuma dessas condições. Mas fiz o vestibular e passei. Em segundo lugar, na área de humanas, então eu poderia fazer qualquer faculdade da área de humanas, né, pela minha colocação. Mas, no meu coração, eu ia ser professora mesmo. Fui fazer pedagogia. Na verdade, eu já trabalhava com ensino na igreja, eu era da Assembleia de Deus nessa época. Meus pais, minha mãe ainda é da Assembleia de Deus, meu pai era pastor da Assembleia de Deus. Né? Então, eu queria realmente me aprimorar para servir ao Senhor com a minha profissão. E fiz, então, passei, fiz vestibular, só que aí tinha que fazer a matrícula. E eu não tinha dinheiro para fazer a matrícula, nem um centavo para fazer a matrícula. Mas deu prazo, tinha o período da matrícula, me lembro, e eu fiquei orando, acompanhando, juntei todos os meus documentos, tudo que precisava, levei para a loja, deixei dentro de uma pastinha na loja e continuei orando. E as pessoas me perguntavam, eu dizia que eu não pedia. Eu dizia, não, eu vou fazer. Não, você tem o dinheiro? Tenho o dinheiro. Eu cria realmente, eu não estava mentindo e nem ficando louca. Eu sabia que eu tinha o dinheiro, só não estava comigo. E aí, no último dia da matrícula, eu lembro que eu saí de casa com um nó na garganta, me sentindo meio que assim, desiludida com Deus. Porque eu tinha orado tanto, um ano inteiro, feito jejuns, falado para as pessoas, e eu crendo realmente, falando na minha família que eu ia fazer faculdade. E, naquele último dia, eu estava dizendo, se eu não fizer, como vai ser? Como é que eu vou falar para as pessoas? E eu comecei perguntando isso a Deus, Senhor, mas eu acreditei no Senhor. Eu criei que o Senhor ia me dar, eu não estava mentindo, eu não estava louca. Fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro assim. Quando eram 4 horas, o horário de fazer a matrícula terminava às 5. Eram 4 horas, o telefone da loja tocou, era o meu pastor da Assembleia de Deus, o pastor Luiz Cesário, né, saudoso já, ligando para me dar os parabéns, porque eu tinha passado no vestibular. E aí eu disse para ele que tinha passado, ele falou, minha filha, que bom, porque também na igreja não tinham pessoas que faziam faculdade ainda, na Assembleia de Deus, naquela época. E aí ele me deu os parabéns e me disse que ia me dar um presente. Me perguntou se eu tinha dinheiro para fazer a matrícula, eu disse que tinha. E aí ele falou, então, que ele ia me dar um presente, mas que eu não desse esse presente para o meu pai, porque ele sabia a condição que nós estávamos passando, com meu irmão doente.
né, e que todo o dinheiro da casa era usado para a saúde do meu irmão. E aí ele me disse, olha, vou te dar um presente, mas você não dá para o seu pai. Na mesma hora, eu senti aquilo assim, eu recebi a resposta de Deus. Saí correndo, pedi ao irmão Reinaldo, que era o dono da livraria. Falei, irmão Reinaldo, o senhor me deixa sair para fazer minha matrícula? Ele me deixou sair correndo da loja, que era aqui na Rua do Imperador. Fui correndo no Washington Luiz, lá na Assembleia. Entrei correndo no gabinete do pastor. Disse, vim, pastor, olha, o senhor me disse que para antes de eu fazer a matrícula, eu passar aqui para ganhar o seu presente. Eu vim, porque eu estou indo fazer a matrícula. Ele me deu o envelope. Saí correndo, sem olhar o que tinha dentro do envelope, fui para a faculdade. Lá, no envelope, tinha o valor da matrícula, até os centavos. Uau! Se hoje fosse assim, R$ 1.073, 55 centavos, era isso que estava dentro do envelope. Glória a Deus, maravilhoso. Fiz minha matrícula, comecei a estudar, meio bicho do mato, né? Nunca tinha frequentado um ambiente universitário. Eu imagino que você... Aí, primeiro, você já contou que rompeu barreiras culturais. Sim, sim. Né? Familiares. Familiares. E imagino que sociais também, né? Sim. Né? Porque é social muito, a questão social, como eu te falei, faculdade era para a elite. Né? Não era uma coisa democratizada como é hoje, né? Universalizada. E aí eu entrei na faculdade, mas tem uma coisa interessante sobre isso. Eu entrei e não sabia como funcionava, porque eu nunca tinha pisado dentro de um campus universitário. Né? E aí eu não sabia como funcionava. Paguei lá a matrícula, comecei a estudar, mas tinha que pagar as mensalidades, eu não tinha dinheiro para pagar. Deu o primeiro mês e eu não paguei a faculdade. E eu fiquei achando que eu ia chegar lá um dia, alguém ia me impedir de entrar na sala. E conversei com uma amiga minha de sala de aula, contei o meu testemunho para ela, porque ela também, a mãe dela tinha feito um empréstimo para pagar a matrícula. E eu falei com ela que eu não tinha feito, que eu também não tinha dinheiro, mas eu não tinha feito, contei a ela o meu testemunho e resolvemos orar. Eu e a Ana Lúcia, minha amiga de faculdade. E eu saía todo dia da livraria evangélica, 6h30, corria para a faculdade, entrava dentro da capelinha da UCP, junto com a Ana, e íamos orar. Para Deus abrir as portas para nós pagarmos a nossa faculdade. Crendo na provisão. Crendo na provisão. A Ana se inspirou no meu testemunho de matrícula. Aí, adivinha quem foi o primeiro lugar? A Ana. Uau! A Ana, ela é ainda da Primeira Igreja Batista. Aí, um dia nós chegamos na faculdade, isso já assim, eu já desesperado, uns 2 meses, meu pai e minha mãe já me chamando a atenção, porque eu tinha sido irresponsável de entrar na faculdade sem poder pagar, né? E eu chego lá, vem um amigo meu, falei, nem seu nome, está no mural ali dos alunos. Eu não tive coragem de ler o mural, eu fui direto na sala, no 3º andar, falar com a Ana, porque eu achei que era pedindo para eu ir embora da faculdade. Quando fui lá falar com a Ana, o Josias me disse que o meu nome está no mural de alunos ali. Já pensou logo que seria um constrangimento, uma coisa assim? A Ana desceu comigo e fomos ver. Aí estava lá o nosso nome, o meu nome, o dela, tinha o nome de outras pessoas, para nós procurarmos a Secretaria de Assistência ao Estudante. Fomos na Secretaria de Assistência ao Estudante e, para a glória de Deus, eu e ela tínhamos ganho bolsa integral para a nossa faculdade. Uau! Fiz minha faculdade toda assim. Muito interessante ouvir a sua história, e a gente consegue extrair princípios, né, que eu acredito que vai abençoar muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Quando você fala, né, dessas suas experiências e mostra o poder de oração, da oração em unidade com a sua amiga, né, de obedecer os princípios que você aprendeu com a sua mãe de oração, né, essa alegria sua em falar que conheceu Jesus desde pequena.
isso traz para a gente o quanto a palavra de Deus ela é capaz de transformar a nossa vida, né? Sim. Você teve o privilégio de nascer numa família que desde sempre te ensinou o poder do Evangelho, mas muita gente está nos ouvindo em casa, talvez não tenha tido esse privilégio, né? E a boa notícia que a gente tem para deixar é que a palavra de Deus diz que quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor, como dono da nossa vida, como nosso Salvador, a Bíblia nos chama de nova criatura, né? Nosso espírito é recriado, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. Então, eu creio no poder do testemunho como um gerador de fé. Sim. E o Deus que fez na vida da Eni, faz na minha e faz na sua. E continua fazendo, né? Continua fazendo. E assim, então eu quero encorajar você, de repente, eu não tenho a história que nem a Deni, mas Deus é um Deus de coisas novas e Ele está sempre aberto para nos ouvir, né? Sim. E há pouco eu comecei a ler um livro do Bill Johnson. E ele falava muito sobre essa questão da gente orar à vontade de Deus, igual você aprendeu no livro, né? Para que a vontade dele seja feita na nossa vida. E o Pai Nosso, que é a oração mais declarada do mundo, né? Diz que seja feita a sua vontade na terra, como é no céu. Amém. Né? E no céu a vontade de Deus é que lá só tem coisa boa, né? Ela é boa, perfeita e agradável, né? Igual a palavra de Deus diz. Então, assim, que nesse programa a gente possa extrair de testemunhos, de bate-papos, princípios para que você também seja abençoado ao cumprir esse princípio, ao obedecer e acessar o favor de Deus, quando tem um entendimento. Muitas vezes não precisa a gente fazer nada, somente entender e receber esse favor a nós disponíveis. Amém, né? verdade. Mas como eu estava falando do Bill Johnson, ele dizia o seguinte: muitas vezes a gente é enganado e deixa de desfrutar das bênçãos do Pai porque acha assim, Deus está vendo a minha necessidade, então Ele vai fazer. No entanto, ele nos mostra no livro que o que move o coração de Deus, o poder de Deus na vida dos seus filhos, não é a necessidade, é a oração. Né? E na sua vida a gente vê isso. De repente, se você não tivesse orado, hoje, talvez você não tivesse nem aqui. Não tivesse esse testemunho. Não teria esse testemunho. Para contar esse testemunho. Né? E a palavra de Deus também nos diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, a gente vê na sua história isso. Né? Você buscou a Deus, você colocou diante dEle os seus sonhos. Né? Tem um outro texto que, enquanto você contava a sua história, eu imagino assim, quando a gente conta um testemunho, parece muito simples, muito fácil quando a gente conta, né? Mas quando a gente vive, ele é carregado de ansiedade. Sim. Porque a fé não anula o nosso medo, a fé não anula a ansiedade, as nossas emoções ali. Eu falei que eu saí no último dia de casa engasgada, né? Até mesmo se preparando para uma frustração. Isso. E a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, né, a gente chegar diante dele com orações, súplicas e em ações de graça. E eu vejo se cumprindo essa palavra na sua vida de uma forma prática. Quando você coloca os seus sonhos, a visão que ele gerou no seu coração de ser uma pessoa que tivesse estudo, que pudesse, não só para o seu próprio deleite, né, para o seu prazer, que também é do agrado do Pai, o nosso prazer, claro, mas também que isso gerasse frutos na vida de outras pessoas. Então, você colocou o seu sonho diante dele. E que pai, né, se nós, né, a Bíblia diz que nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos quando eles nos pedem, quem dirá um pai que é perfeito, né? Então, a gente vê na sua vida fruto de uma vida dedicada em oração, que apesar do medo da frustração, que apesar do turbilhão da ansiedade de uma menina bobinha e ingênua, 20 anos, pobre, eu tinha 20 anos. Né? Enfim, 20 anos, novinha mesmo, imatura, né? Se lançou e colocou seus sonhos e confiou de que, de alguma maneira, ainda que a sua mente não soubesse como, você não deixou, conforme eu vejo que muitas pessoas vivem de condição, né? Você não viveu de condição, você pegou, apesar da condição, ousou crer que Deus poderia, mesmo que a sua mente não alcançasse como Ele ia fazer, que Ele poderia. Isso mudou a sua história.
Com certeza. Isso é muito importante, você ter uma visão, né? A visão que eu tinha é que eu queria me aprimorar. E eu, assim, no início, para ser sincera com você, eu não pensava nem profissionalmente, não. Eu pensava me aprimorar para servir a Deus através do meu conhecimento. E é claro, né? E você viu isso na sua mãe, né? Que por amor se dedicava à alfabetização das pessoas. Das pessoas, sem ganhar nada com aquilo. Alfabetizou muitas pessoas, minha mãe. Muitos homens, principalmente, porque ela alfabetizava para eles fazerem a prova para entrarem no DNR. Né? Era uma época que o DNR estava contratando as pessoas, só que elas precisavam, pelo menos, serem alfabetizadas. E eles não eram. Então, minha mãe se propôs a fazer isso. Né? Então, assim, a importância de você ter uma visão e ter um sonho e lutar por ele, em oração, mas também em ação, né? Porque eu estudei, gente. Você tocou num ponto que eu acho muito interessante, né? Muitas vezes a pessoa olha a circunstância e não tem fé. Outras vezes ela tem fé, mas não faz a parte dela. Pois né? Então eu vejo assim que Deus ele usa aquilo que nós temos e ele vem com o sobre dele no nosso natural, o sobrenatural, né? E então ele usa. Então você se capacitou, você se preparou. Exatamente. Né? E assim, não parei. Você vê, no meu currículo tenho esses cursos, mas eu tenho até outros, na verdade. Porque não só o professor, mas eu acho que qualquer profissional, você não pode parar, né? de estudar, de se aprimorar. Né? E professor mais ainda. Então assim, para que o Senhor pudesse me usar, para que eu possa realmente colocar esse meu conhecimento a serviço do reino de Deus, vou me instrumentalizar. Sim. Vou me preparar, vou estudar. Na faculdade, vou dizer para vocês, eu trabalhava na livraria evangélica, fazia faculdade, e aí logo surgiu a oportunidade de eu entrar para a Prefeitura de Petrópolis, meu primeiro emprego. Segundo emprego, na verdade, que eu trabalhava na livraria evangélica. Minha primeira oportunidade em escola. Né? Foi no Colégio Gunnar Wingren, uma escola da Assembleia de Deus. Tipo metodista hoje, era o Gunnar Wingren, só que era da Assembleia de Deus. E eu trabalhava, então, no Gunnar Wingren, eu dava aula, eu trabalhava na loja e estudava. O tempo que eu tinha para estudar era de madrugada. Eu não tinha tempo para estudar durante o dia. Porque, quando eu não estava na escola, eu estava na loja. E nem aos finais de semana, porque sábado a escola não trabalha, eu trabalhava na loja. Feriados que a escola fazia, eu trabalhava na loja. Né? Então, assim, o meu esforço, essa ação, né, de me preparar para que Deus pudesse me usar. Né? E Deus honrou esse esforço. Então, é uma mensagem para os jovens até, né? Porque, assim como eu, pode ser que tenha algum jovem, né, no início, e o início de carreira é difícil mesmo, né, porque todo mundo acha que você tem que ter experiência, né, procura-se profissional com experiência, sempre assim. Então, até você furar essa barreira da primeira experiência profissional, ou você decidir qual a profissão que você quer seguir, ou você ter condições de fazer a tua faculdade. Eu acredito que são as mesmas demandas que eu tive quando eu tinha 20 anos. Elas permanecem. Aliás, eu acredito não é. Né? Eu trabalho em escola e vejo que é isso. Mas ouse colocar isso na mão de Deus. Né? Foi o que eu fiz. Eu tive a ousadia de colocar isso na mão do Senhor, entregar esse sonho meu para o Senhor, que era um sonho dele, na verdade. Né, colocar isso e batalhar por isso. Quando você fala da sua ação, e a gente vê isso em você, a gente vê que você é uma pessoa que tem muito entusiasmo, né, como fruto de uma vida de fé. Né? Sim. E eu queria deixar também essa chave como algo para chamar a atenção, para a minha atenção, e que eu sou a pessoa mais edificada com esse programa até hoje, eu acredito. Que bom, que bom. E quem está em casa, de que a fé ela precisa gerar em nós uma transformação e uma ação. Né? Sim.
A fé sem obras é morta, né? Exatamente. A fé gerando fruto. Isso. Antes da gente ver aquilo se concretizar, né? No seu testemunho, a gente vê isso, você já agradecendo a Deus por uma faculdade que você nem tinha entrado ainda. Isso, um dinheiro que eu não tinha. E que as condições. Assim, na minha vida, eu tenho um testemunho parecido com esse. Eu agradeci a Deus pelos meus filhos antes de ter qualquer exame mostrando que eu podia gerar. E eu conheço histórias de fé, a gente tem personagens bíblicos, né? Quando Deus fala com Moisés, diga ao povo que marche. E o povo começou a marchar, eles marcharam com o mar à frente. O mar não se abriu antes. E então as pessoas marcharam. As pessoas marcharam e então o mar se abriu. Eu creio que essa é uma verdade que a gente vê na sua vida. Eu experimentei essa maneira como Deus age e eu amo o testemunho por isso. No testemunho, a gente não faz doutrina do testemunho, sabe, gente? O que é fazer doutrina? É você pegar e falar, Deus faz assim. Porque Deus, a multiforme graça de Deus, Ele age na soberania dEle como Ele quer, conforme Ele apraz. E Ele é um Deus criativo. Ele não tem uma regra, é assim que eu trabalho, né? Mas a gente vai percebendo Deus, na medida que a gente vai experimentando Deus, se relacionando com Deus como um pai, e pai e filho têm intimidade, né, Eni? Sim. A gente vai vendo a gente vai desvendando Deus, né? E às vezes quem está me ouvindo pode imaginar assim, gente, que heresia. Mas não, a gente que tem intimidade, a gente pode vai falar conhecendo, assim do pai, né? É verdade, é. Eu me lembro de Paulo, quando ele orava para os Efésios, ele falava... Ele orava para que Deus desse a eles o espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Jesus, né, de Cristo. Isso. Então, assim, eu creio que a gente vai conhecendo Jesus e vendo como Ele trabalha, como o Pai trabalha, né? E, assim, isso é um princípio. A gente agir de acordo com aquilo que já está no nosso coração antes de ver aquilo se manifestar. Sim, foi sim. assim com Moisés, foi assim na minha vida, foi assim na sua, Sim. foi assim... com outros, assim, se não me engano, Josué, quando foi atravessar o rio, foi a mesma experiência. Eles colocaram o pé, ainda tinha água jorrando, e eles colocaram o pé, e então a água cessou. Quantos testemunhos de personagens bíblicos, de pessoas que a gente conhece, que Deus agiu assim. A pessoa foi, muitas vezes, no escuro, e a luz surgiu no meio do processo, no meio do caminho. Né? É que nem sempre, porque às vezes nós pensamos assim, se é a vontade de Deus, vai estar tudo arrumadinho antes. Né? Às vezes, eu já ouvi pessoas falando uma assim, crença que limita e sabota a pessoa. Vai estar tudo arrumadinho, tudo vai dar certo, o caminho, não vou ter dificuldade nenhuma. Eu tive muitas dificuldades. Né? No meio da minha faculdade, por exemplo, a doença do meu irmão se agravou e eu tive que fechar um semestre, um período da minha faculdade. Eu tive que fechar para conseguir dar assistência à minha família, ao meu pai, lá, minha mãe, meu irmão. E voltei depois. Então, eu tive dificuldades no meio do caminho. Né? E consegui fechar depois, junto com a turma. Mas não é verdade que, porque é a vontade de Deus para a sua vida, sempre vai ser tudo plano, tudo certinho, né? Tudo já vai estar pronto antes. Não. Fé, na verdade, é a certeza daquilo que ainda não existe, né? É a certeza. É a certeza. É a certeza daquilo que a gente não vê ainda. Vê. Isso é fé. E quem planta essa fé no nosso coração, é interessante também, que não é uma fé produzida por circunstâncias. Porque, se você crê quando você vê, é fácil, né? Sim. Essa fé ela é produzida pelo Espírito Santo. Sim. E isso que é o maravilhoso. Que também não é você. Não é porque a Enir. Porque a Tati. É o Espírito Santo. Sim. Sim. Não somos nós. E eu vejo também, você falou algo que me chamou muita atenção.
eu aprendi a crer desde pequena, mas eu não venho de uma família que me ensinou desde pequena, me ensinou sempre a amar o Senhor. Isso foi um legado que a minha avó deixou, que a minha mãe deixou, meu pai. Sempre foram pessoas de muito temor a Deus. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu sou muito grata aos meus pais por ter me ensinado a amar o Senhor e a confiar nele. Acho que é o maior legado que eles me deixaram. E é o que eu procuro ensinar para os meus, né? Mas a gente não aprendeu muito a ler a Bíblia. Na verdade, na minha casa não tinha muito hábito de leitura bíblica. E quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que me ensinaram a amar a palavra de Deus, não só como um livro de uma religião, mas como um manual de vida, a minha vida começou assim a mudar de nível de uma forma exponencial. É transformador, né? Foi exponencial. E até hoje tem sido. Eu tenho experimentado isso. E algumas pessoas falam, Tati, eu queria ter esse tipo de fé. E eu falo, não, você pode ter a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda. Isso. E assim, eu vejo que muito da sua fé foi gerada pelo que está escrito, pelas promessas que o Senhor deixou para nós, pela aliança que o Novo Testamento traz, daquilo que a gente pode em Cristo, daquilo que a gente possui em Cristo, da nossa identidade nele, né, Eni? Sim, sim. E como, assim, eu queria que você falasse um pouco para quem está em casa, de que forma a Bíblia é capaz de gerar em nós esse querer e esse realizar, que foi o que o Senhor gerou no seu coração, e de que maneira até hoje os princípios bíblicos te alavancam na sua carreira, nas suas emoções, na sua maneira de se relacionar com as pessoas. A palavra de Deus, a Bíblia, né, ela é maravilhosa. É um livro, assim, totalmente diferente de qualquer outro livro, né, que a gente possa ler, porque ele é vivo. A palavra de Deus é viva, né? E isso é maravilhoso. E a mesma palavra, por exemplo, que mudou a vida da mulher samaritana, lá no poço, sim, essa mesma palavra que muda a vida da gente hoje. Então, você vê como ela é sempre atual, ela atende a pessoas diferentes, né? A Bíblia originalmente não foi escrita para nós, né? Foi escrita para um povo muito diferente de nós. E você vê que ela, mesmo não sendo escrita originalmente para nós, a Bíblia, ao mesmo tempo, ela é para mim, ela cabe, ela atende às minhas necessidades, às minhas fragilidades, ela responde às minhas perguntas. É maravilhoso, é maravilhoso. E até hoje você usa ela como... Uso. Eu fui, assim, eu fui agraciada por Deus, né, por ter nascido numa família evangélica. Eu sou muito grata a Deus por isso, né? E numa família leitora, e principalmente leitora da Bíblia, né? Porque, quando criança, os livros que nós líamos eram todos da Bíblia. Mamãe comprava. Nós não tínhamos dinheiro para brinquedo, não tinha dinheiro para brinquedo lá em casa, né? Mas mamãe comprava, ela comprou uma coleção que deve ter sido caríssima. Alguém que passou na porta vendendo uma coleção de capa dura, de livros da Bíblia ilustrados, do Velho até o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse. Então, nós sabemos tudo, lá em casa todo mundo sabe todas as histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, sabe tudo, porque nós aprendemos desde criança e de uma forma lúdica. E líamos aquilo todos os dias, à noite, antes de dormir. Nós nos reuníamos em volta da cama da minha mãe, e minha mãe lia aquilo para nós, lia as histórias para a gente. Então, era maravilhoso. E cresci também numa família que experimentou desde muito cedo o poder da oração. Nós tínhamos muitas faltas, né? Então, o que nós tínhamos? A palavra de Deus e a oração. Então, vocês tinham tudo que vocês precisavam, isso. Né? Eu cresci vendo os meus pais orando e Deus respondendo. Participando, eu vou contar um testemunho rapidinho aqui. Era criança, gente, e era costume na Assembleia de Deus, em dezembro, as festas de Natal. Então, cada congregação tinha lá o seu culto de Natal, com suas peças, os teatros, e no dia 25 de dezembro,
as melhores peças eram apresentadas na Central. Então, era assim, a partir de setembro, a gente já entrava em ritmo de Natal, porque todo mundo, um ganhava um jogral para fazer, outro participava de um teatro, outro ganhava uma poesia, e nós tínhamos que decorar aquilo, aprender, interpretar. Muito bom também, porque isso também me preparou para hoje, por exemplo. Eu falo para qualquer um, falo para 2 pessoas, falo para 100 pessoas, falo para 200 pessoas. Aprendi isso na igreja, desde pequena. Né? Deus, assim, é maravilhoso. A igreja, espontaneidade, né? o ambiente da igreja é o melhor ambiente que qualquer pessoa pode criar os filhos. Né? É para qualquer pessoa, mesmo que você não tenha criado. O ambiente, a igreja prepara você, não te prepara para o céu, e é muito importante, mas ela prepara você para a vida também. E eu fui preparada para a vida na igreja. Então, num desses anos, era setembro, nós já tínhamos ganhado lá da coordenadora de criança as peças todas que nós íamos fazer, mas mamãe nos avisou, nos alertou que talvez nós não pudéssemos participar da festa, porque nós não tínhamos roupa e nem sapato para participar da festa. Meu pai não ia poder comprar roupa para a gente só ganhava roupa uma vez no ano, gente. Né? Que era a roupa de Natal, e meu pai não ia poder comprar. Então, nós não tínhamos. Mas mamãe disse assim, mas a gente pode orar, e Deus pode responder. Fomos orar. Todos os dias nós orávamos, para que Deus nos desse, e não deixamos de ensaiar. Olha a ação. Né? Nós não deixamos de participar dos ensaios, participamos dos teatros, decoramos as nossas poesias, sem a roupa. Né? Sabendo que pode ser que no dia nós não pudéssemos ir, porque nós não teríamos roupas e sapatos para irmos. E não é que Deus nos surpreendeu. Petrópolis, vocês sabem que dá enchente, né? Hoje menos, dava mais antigamente. Numa dessas enchentes aí de verão, encheu o centro da cidade, e tinha uma sapataria antiga, que o pessoal que é antigo deve conhecer, deve lembrar, sapataria China. E entrou água na sapataria, molhou muitas caixas de sapato. Todas as caixas de sapatos que molharam, o dono da sapataria deu para o chefe do meu pai. O meu pai chegou em casa cheio de bolsa, de caixa de sapatos, deu sapato para todos nós. Eu ganhei um sapato lindo, de verniz, maravilhoso, de boneca. E deu sapato para as pessoas da igreja. Mamãe abençoou as outras famílias que também eram pobres, como nós, com sapatos bonitos, de verniz, todo mundo, cavalo de aço. Muito bom, servir a Deus. E minha tia era empregada doméstica de uma família rica de Petrópolis, e a família resolveu fazer a limpeza no armário das crianças. E deu tudo para minha tia, que levou tudo para minha mãe. Uau! E aí vocês passaram o Natal... Fomos lindos! Como príncipes. Lindos. Eu fui com um vestidinho de fustão, é um tecido grosso que tem, bonitinho, cheio de biquinho, com uma meinha de pompom, sapatinho de verniz. Gente, a resposta de oração. Amém. Essa é uma delas, mas eu cresci nesse ambiente, graças a Deus, de leitura da Bíblia, de oração, e isso me impulsiona até hoje, não é diferente. Hoje ainda, né, a gente sempre enfrenta os desafios, mas é na palavra que eu procuro orientação, né? É na oração que eu procuro refúgio. E o que você falou, que você aprendeu, que Deus não se move pelas nossas necessidades, né? Mas pela nossa oração. E é isso mesmo, né? Porque senão não haveria necessidade no mundo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Mas o que é a oração? O que eu penso assim? Por que Deus se move com a minha oração? Porque é a minha declaração de que eu não posso, de que eu não consigo resolver sozinha. É a minha declaração de dependência de Deus. Né? É na oração também que eu estreito o meu relacionamento de filha com o pai, né? O filho, geralmente, quando tem uma necessidade, vai ao pai, né? Exatamente. Seus filhos vão a você, não vão? Né? Então, eu creio nisso, na resposta da oração, por causa disso. Esse estreitamento do relacionamento, da intimidade, né? E de você também, a oração, na verdade, é uma autodeclaração de dependência. Né? Uau. É assim, é você se humilhar. Na verdade, a oração é você se humilha e diz, eu não posso, Senhor. Eu não sei fazer. Aliás, eu tenho o costume de fazer isso.
E aí ele vem e nos exalta. Aliás, né? eu tenho o costume de fazer isso. Estou trabalhando, tem uma coisa que eu não consigo resolver. Senhor, me ensina. Eu não sei como fazer. Uau. E aí ele me ensina. Ensina mesmo, porque como um pai, ele tem prazer, né, de satisfazer os desejos do coração dos filhos. Eni, eu acho que esse tema, se a gente deixar, a gente entra numa vigília aqui. Falo a noite inteira. Só contando de oração. Mas a gente está chegando ao fim. Quero te agradecer muito mesmo, de coração. Fui muito edificada com as suas histórias. Amém. De ver como Deus ele age de uma forma simples. Ele transforma aquilo que vem para trazer uma destruição numa bênção. Sim. Conforme a gente viu aí na história da enchente, né? Que ele é capaz de pegar algo que veio como um caos e transformar em bênção. Né? E eu espero que a gente tenha abençoado a sua vida com a história da Eni, que o testemunho dela gere em você fé, coragem, ousadia para enfrentar os seus desafios e viver as suas experiências de milagre. Gostaria de orar pela sua vida e pela nossa vida, te agradecendo também, agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Vamos orar? Vamos. Senhor, nós te damos graças por este programa, Superação, pela vida da Eni, por esses testemunhos de milagres que ela viveu na tua presença. Quero te agradecer porque tu és um Deus que ouve a oração dos teus filhos, tu és um Pai de amor, que recompensa aqueles que o buscam. Amém, Jesus. Senhor, eu te agradeço pela provisão que o Senhor fez na vida da Eni. Amém, porque os teus milagres, Senhor, ele não só abençoa uma pessoa, uma filha, mas ele é uma bênção que alcança uma geração. É verdade, eu te agradeço, Senhor. porque hoje a Eni é um instrumento do Senhor e tem sido na vida de gerações por onde ela passou, nas escolas onde ela passou e até hoje, Senhor, onde ela atua. Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, continuar abençoando as mãos da Eni, o intelecto da Eni, para transformar as vidas das pessoas, Senhor, onde ela tem passado. Senhor, eu abençoo aqueles que estão em casa nos ouvindo, ouvindo esse programa, seja numa gravação, aonde estiver, essa pessoa que nos ouve agora, que ela possa, Senhor, ser impactada pelo teu poder, através do testemunho da Eni, pela tua palavra que foi aqui declarada, porque a tua palavra é isso, Senhor. É o evangelho, que é o poder de Deus, que atua na transformação de todo aquele que em ti crê, Senhor. Obrigada porque tu és um Deus de milagres e um Deus do impossível. Amém. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Boa noite, Deus abençoe sua vida e até semana que vem.